Olá pessoal, aqui é a professora Isabel novamente com vocês e hoje nós vamos estudar na aula de português um assunto muito importante e que todo mundo tem dúvidas demais, que é a pontuação. Gera dúvida porque muita gente não sabe o momento de usar ou às vezes não usa e aí o que acontece? O nosso texto, diferentemente de quando nós estamos só falando, que a gente tem a entonação, no texto que vai dar essa entonação vão ser o quê? Os pontos que nós vamos utilizar. Se eles não forem utilizados, o que acontece? Muitas vezes a gente pode mudar o sentido de alguma informação que tem no texto. Então, o assunto de hoje vai ser isso, pontuação. Mas, o que vem a ser pontuação? Nada mais é do que o emprego de sinais, o quê? Gráficos, na escrita para representar aquilo que eu falei para vocês, a entonação da nossa fala. Quando a gente fala, a gente consegue entonar o que nós queremos dizer. Mas quando a gente escreve, não tem como. Então, o ponto, qualquer tipo de ponto que a gente for utilizar, vai ser essencial para dar essa entonação. Como se, na escrita, pudéssemos ouvir a fala, como ela está sendo falada. O emprego correto dos sinais de pontuação garante o quê? A clareza e a compreensão do texto escrito. Se vocês pegarem um texto de uma pauta, por exemplo, e não tiver nenhum tipo de pontuação, o que vai acontecer? Você vai até ler, às vezes entender algumas coisas, mas muitas coisas ficarão no ar, porque não vai ter o quê? A entonação que precisa ser dada em todas as pausas, que quando a gente está falando, a gente dá, certo? Então vamos lá. Olha aí, os pontos que nós temos. O ponto de exclamação, a vírgula, o ponto final, ponto de interrogação. São os nossos principais pontos de estudo. Hoje, nós focaremos apenas no quê? Na vírgula e depois no ponto final. Não daremos tanta ênfase nem para o ponto de exclamação, nem para o ponto de interrogação, que a gente vai ver depois em outras aulas. Mas só para dar uma lembradinha, o ponto de exclamação, que é aquele pauzinho, um i de cabeça para baixo, né? Todo sorridente ali do lado, ele é muito utilizado para quê? Para expressar sentimentos, emoções. Então, se a gente quer dizer ali no texto, às vezes numa fala de uma personagem que está triste, que está muito alegre, que está muito eufórica, é o ponto de exclamação que vai dar essa entonação para aquele discurso. A vírgula é o quê? Uma pausinha. Muitos, erroneamente, falam o seguinte, a gente usa vírgula quando a gente precisa respirar. Não é? Então, é um respiro. Nem sempre, tá, gente? Ela é uma pausa. Mas nem sempre ela vai significar que você tem que parar para respirar. Já pensou se você parasse toda vez que você precisasse respirar? Um texto ficaria completamente sem sentido. Isso aí eu garanto para vocês. Depois nós temos o ponto final, né, que finaliza as frases, e o ponto de interrogação, que é o ponto do questionamento, da pergunta. Para que a gente saiba que nós estamos fazendo uma pergunta, a gente vai usar o ponto de interrogação, pontinho de pergunta, que é esse cabinho de guarda-chuva aqui. Então, agora vamos observar aqui um exemplo, gente. Nós vamos pontuar o diálogo de acordo com as indicações das atitudes. Então, prestem atenção. Dentro dos parênteses, nós vamos colocar o sinal que vai indicar a atitude da pessoa que está dizendo essas palavras. Olha lá. Alguém está fazendo um barulho esquisito. Eu quero que essa frase tenha a entonação de dúvida. E essa outra oração aqui, ó, ouve, ela tem que ter uma entonação de quê? De pedido. Então, vamos ver como é que fica. Alguém está fazendo um barulho esquisito? Por que eu coloquei o ponto de interrogação? Porque tem que gerar dúvida. É uma pergunta. Eu não sei. Então, é dúvida. Aí eu vou dizer o quê? Ouve. Então, eu estou passando a informação. Eu faço uma pergunta. Ó, alguém está fazendo um barulho estranho, um barulho esquisito. Mas eu estou perguntando. Olha lá, ó. Ouve. O ouve é o quê? Uma informação afirmativa. Não estou perguntando, não estou tendo dúvida de nada, tá? Estou pedindo para alguém informar. Então, ó, eu precisei de um ponto para indicar dúvida, que é o ponto de interrogação, e um ponto para indicar o quê? Um pedido. Se é um pedido, eu vou usar um ponto de finalização, que é o ponto final.
Agora, a mesma frase, nós vamos modificar as atitudes. Então, olha só. Pode ser no andar de cima, agora eu já tenho certeza, não tenho dúvida. Ou no de baixo, aqui eu já estou com dúvida. Então, vamos lá, como é que vai ficar? Pode ser no andar de cima. Finalizei, pontuei a minha afirmação. Mas aí eu já gero uma dúvida. Ou no de baixo? Faço o questionamento. Então, o ponto é de interrogação. Isso incomoda. Nessa oração aqui, nessa frase, eu quero o quê? Repreensão. Com que ponto que eu vou usar? O ponto de exclamação. Lembra que eu falei para vocês lá no início? O ponto de exclamação é aquele que vai indicar o quê? As nossas emoções naquele momento. Então, ó, isso incomoda. Ou seja, eu estou tentando expressar o quanto aquele barulho está me incomodando. Certo? Então, vamos lá. De novo, a mesma frase. Agora, mudando outra vez a questão. Então, na primeira, nós vamos colocar que é certeza e na seguinte, que é o ouve, nós vamos gerar o quê? Dúvida. Então, como é que vai ficar a pontuação aqui? Alguém está fazendo um barulho esquisito. Isso é fato, certo? O barulho está lá, eu estou afirmando que existe esse barulho estranho. Mas eu não tenho certeza se a pessoa que está do meu lado, para quem eu estou passando essa informação, está ouvindo. Então, eu vou fazer uma pergunta, olha lá. Ouve? Ó, alguém está fazendo um barulho esquisito. Ouve. Ó, ouve? Certo? A entonação é de pergunta. Pode ser no andar de cima. Agora eu quero gerar o quê? Surpresa. Ou no de baixo. Certeza. Então, novamente, ponto de exclamação vai indicar o quê? A minha emoção no momento daquela fala. O que eu quero exprimir? Então, pode ser no andar de cima, certo? Ou no de baixo, tá? Então, ponto, a certeza, ó, ou no de baixo. Ponto de finalização, ponto final. Exclamação para indicar o quanto eu estou, às vezes, indignado com aquele barulho. Pode ser lá no andar de cima, mas eu vou falar com bastante ênfase. Pode ser lá no andar de cima, ok? Ou no de baixo. Agora, uma dúvida. Às vezes não incomoda a mim, mas incomoda o colega. Aí eu vou fazer o quê? Um questionamento, porque eu estou em dúvida se está incomodando ou não. Isso incomoda? Às vezes você está estudando, alguém está fazendo um barulhinho, pode ser que não te incomode, mas incomode a outra pessoa. Ok? Então, você vai fazer a pergunta. Isso incomoda? Muito bem. Como eu falei para vocês, nessa aula a gente vai dar ênfase a alguns dos pontos que são a vírgula e o ponto final. Então, nós vamos ver aqui o uso da vírgula. Quando tem várias situações que nós vamos precisar usar a vírgula. Não vou falar todas de uma vez para não gerar confusão. Vamos ver primeiro o uso da vírgula entre as orações coordenadas. O que são orações coordenadas? Vem a pergunta na sequência. Nos textos literários, principalmente os poéticos, a pontuação é usada para dar sentido ao texto e causar diferentes efeitos. Isso aí também eu já expliquei para vocês. Então, eu preciso de sentido no texto, eu preciso gerar efeitos nesse texto que, escrito, não tem como se fosse falado. Então, eu preciso desses pontos. Em muitos casos, também com esse mesmo objetivo, os sinais de pontuação não são empregados, eles não existem. Então, nós estamos falando aqui, gente, de textos literários. Por exemplo, os poemas. Muitas vezes, os autores utilizam esses pontos para dar maior sentido ao que eles querem transmitir naquele texto. E muitas vezes, para transmitir outros tipos de efeitos, ele nem vai usar nenhum tipo de ponto, tá? São textos poéticos. Então, nós temos que compreender o que ele quer nos passar com ou sem pontuação. Observe aqui uma estrofe do poema Rumo, nem sempre aprumo, que vocês vão compreender exatamente o que eu quero dizer. Olha lá. A água pinga, pinga, pinga. O que será que o autor quis dizer com essas palavrinhas repetitivas aí? Sem ponto, sem nada. O quê? O pingar da água. A água pinga, pinga, pinga. Então, não tem ponto, não tem vírgula, não tem nada.
A entonação é essa, é o pingar das gotículas do quê? De água. Se esse trecho não fizesse parte de um poema, como será que ele deveria ser escrito, se fosse um texto em prosa, né? Olha lá, a água pinga, pinga, pinga. Se não fosse um texto poético, obrigatoriamente eu tenho que usar o quê? A vírgula para separar os períodos aqui, ó. A água pinga, pinga, pinga. Não é poético, não é aceito o não uso da pontuação. Então, qual que é a regra básica? Nesse caso aqui que nós estamos vendo, não estou falando dos textos poéticos mais, tá? Nesse caso, a vírgula separa orações coordenadas. Mas o que vem a ser essa palavrinha, hein? Coordenada. São orações independentes. Então, eu tenho lá uma frase com 3, 2, 4 orações. E essas orações, elas estão ali, mas elas não dependem uma das outras para que se obtenha sentido. Elas são independentes. Exceto, no caso aqui, ó, a última, quando precedida por E. Aqui nós não temos, certo? Então, eu preciso da vírgula. Se eu tivesse um Ezinho aqui, ó, eu não usaria mais a vírgula, ok? Então, como é que fica esse exemplo? Ó, que eu estou dizendo no caso do E que nós precisamos colocar aqui antes do último período. A água pinga, pinga e pinga. Nesse caso, se eu coloquei o E, eu não preciso mais usar a vírgula, porque ela separa somente períodos, exceto no último período, quando precedido por E. Mas o que vem a ser as orações coordenadas, que é o que eu falei para vocês, né? Não depende umas das outras e juntas elas formam o quê? Um período composto por coordenação, né? Olha aqui, nós vamos ver agora 3 exemplos. Nós temos ali, ó, um menininho de bicicleta, um menininho jogando tênis e um menino nadando. Isso tudo nós vamos colocar numa única frase e vamos separá-las pelas vírgulas, porque são períodos o quê? Coordenados. Então vamos lá. Então, o atleta andou de bicicleta, jogou tênis, nadou muito. Primeiro, ele fez o quê? Andou de bicicleta. É um período. Independente, com sentido. Depois, ele fez o quê? Jogou tênis. Outro período, também com sentido completo, sem necessidade do outro período. E depois, ele nadou muito. Então, eu tenho aqui 3 períodos independentes um do outro. Então, a gente chama de quê? De orações coordenadas. Elas não dependem uma das outras para se ter sentido. Elas têm sentido próprio, sozinhas. Então, vamos lá, ó. Nesse período, temos 3 verbos e, portanto, 3 orações, né, gente? Então, para se ter uma oração, eu tenho que ter um verbo. Então, conforme o número de verbos que eu tiver numa frase, será o número de orações que eu vou ter. Então, nós temos na primeira oração, o atleta andou de bicicleta. Na segunda oração, ele jogou tênis, né? Subentende-se ali que o sujeito está oculto. E na terceira oração, nadou muito. Então, 3 orações. O verbo andar, o verbo jogar e o verbo nadar marcam esses períodos. Então, o atleta andou de bicicleta, jogou tênis, nadou muito. 3 orações independentes. Por isso, elas precisam ser isoladas, separadas por vírgula. Então, vamos praticar aqui. Nas frases abaixo, grife os verbos. Em seguida, separe as orações coordenadas, que são aquelas orações independentes dentro da frase. Usando o quê? As vírgulas. Então, ó, o sol brilhava, as plantas cresciam, os pássaros cantavam. Nós vamos o quê? Isolar esses períodos. Olha lá. O sol brilhava. Primeiro, os verbos eu vou grifar. Outro verbo, cresciam, e o próximo verbo, cantavam. Então, se eu tenho 3 verbos, eu tenho o quê? 3 períodos. Eu preciso separá-los por vírgulas. Como é que vai ficar? O sol brilhava, as plantas cresciam, os pássaros cantavam. Certo? Próximo. Seu José tocava violão, contava piadas, alegrava as pessoas. Vamos isolar essas frases aí com as vírgulas. Tocava, cantava e alegrava. Seu José tocava violão, primeiro período. Contava piadas, segundo período. E alegrava as pessoas, terceiro período. Próximo. Você deve fazer a tarefa de casa todos os dias, anotar as dúvidas, apresentá-las na aula. Verbos. Deve fazer, que é uma locução verbal. Anotar e apresentá-la. O verbo apresentar aqui, né, com o pronome. Então,
Então, você deve fazer a tarefa de casa todos os dias, primeiro período. Anotar as dúvidas, segundo período, e apresentá-las na aula. Próxima. O goleiro esticou-se. Todo espalmou a mão, deu um tapa na bola, desviou-a para a esquerda da trave. Então, assinalei aqui os 4 verbos que eu tenho, então eu tenho 4 orações. Vou separá-las agora por vírgula. O goleiro esticou-se todo, um período. Espalmou a mão, outro período. Deu um tapa na bola, outro período. E o último período, desviou-a para a esquerda da trave. E aqui, pessoal, nós terminamos mais uma aula e nós demos ênfase nessa aula à colocação da vírgula em frases coordenadas, aquelas que não dependem uma da outra. Na próxima aula, a gente vai dar mais ênfase no quê? No ponto final. Espero que vocês tenham gostado desta aula, estudem bastante e até a próxima. Tchau, gente!